Tem muita gente dizendo que a pandemia vai servir um pouco como alavanca para a gente mudar do atual modelo de capitalista shareholder para o modelo capitalista de stakeholder, né? E esse modelo de stakeholder com mais consciência, mais distribuição de renda entre as diferentes cadeias e tal, né? Tem uma economista italiana que está falando bastante sobre isso, Mariana Mazzucato, que ela foi perfilada pelo New York Times agora, faz umas semanas, inclusive recomendo a leitura, muito legal. O Fórum Econômico de Davos também defendeu essa transição, né, e tinha lá o evento como o título Grande Reset. E eu queria escutar um pouco vocês sobre isso também, não sei se vocês assistiram o Roda Viva de segunda, com o CEO lá da Natura, que é uma empresa que já tem uma pegada nessa onda e tal. Vai, Dorf. Vou começar então, vai. Eu acho que na verdade, primeiro que assim, esse é um papo que já vinha antes da pandemia, né? Eu acho que a pandemia pode até reforçar e dar uma catalisada no processo, mas é uma conversa que precede a pandemia. E para mim é uma falsa dicotomia, sabe? Essa do shareholder versus stakeholder, né? Eu acho que o lance o interesse da empresa e o que se pode chamar de capitalismo, embora acho essa expressão muito ruim, depois eu explico por quê, mas assim, antes você tinha uma visão muito de curto prazo e você passa a ter uma visão mais de longo prazo. E antes você tinha uma visão muito localista e você passa a ter uma visão mais globalista, né? Globalista não só no sentido do mundo, do globo, mas um pouco mais ampla, né? Então aumentou o espectro de tempo e de espaço. E à medida que você dá esse salto, você tem que considerar mais pessoas, mais grupos, né? Mais todo mundo que está envolvido com o seu negócio, né? Mas eu não vejo nenhum paradoxo em você, por exemplo, pensar nos funcionários, pensar nos clientes, pensar no meio ambiente, pensar no governo, todo o que se chama, né, dos stakeholders, e na verdade obter mais lucro com isso, né? Eu acho que esse é o lance. Não é um trade-off, entendeu? Você vai lucrar mais incorporando essas externalidades, né? Então, essa visão que eu tenho, não vejo nenhum paradoxo aí. Você não está abrindo mão de lucro. Objetivamente, eu acho que não. Eu acho que... Mas eu acho que vai acontecer isso que você falou, mas não tem a ver com a pandemia. Eu acho que vai, e depois até pode se narrar que foi por conta da pandemia, porque a falácia lógica post-hoc propter hoc, né, depois disso, logo por conta disso, ela é típica dos humanos, né? Não tem, o mundo é para aqueles que gostam, né, de um pouco de formalismo, né, o mundo não é uma derivada parcial, o mundo é um diferencial total, ou seja, tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é uma análise ceteris paribus da coisa, só mexe essa variável e vê o que acontece depois, tem várias coisas acontecendo aqui. Eu acho que a humanidade passou historicamente por várias e várias pestes ou pandemias, né, a peste bubônica, o pólio, a gripe espanhola, né, e a gente hoje continua com as mesmas características, né, estruturais de sempre. Então, a gente vai sair mais solidário? Vai nada, a gente é o que é mesmo. Então, não dá para... Acho que uma tendência de acelerar mudanças biológicas mesmo, né, que levariam várias e várias gerações, então não acho que seja tanto por aí. Mas eu acho que o que pode acontecer, assim, né, eu concordo muito com a perspectiva do Ray Dalio, que de tempos em tempos o mundo alterna, ele chama de práticas mais de direita e mais à esquerda, não quero politizar a questão, não é, eu estou só usando a denominação dele, mas ele trata as questões de direita como questões mais focadas em crescer o bolo, ligadas à eficiência da economia, ligadas ao crescimento, enquanto as práticas de esquerda estariam mais associadas a dividir esse bolo. E não tem certo ou errado, é só uma questão de preferência. Se você prefere que as coisas cresçam ou que as coisas sejam divididas. Se você está mais preocupado em equidade ou em a sociedade ter mais como um todo. E depois, e aí também não há juízo, não quero entrar no juízo de valor aqui, mas a ideia dele é
o mundo, né, depois daquela, se você pegar ali a história do século XX para cá, né, você tinha, antes da crise de 29, uma preocupação de políticas mais de direita, de crescimento. A partir do New Deal do Roosevelt, você tem mais gasto fiscal, mais preocupação com distribuição, políticas que seriam mais keynesianas, hoje, percebidas como keynesianas hoje em dia, mas ele chama de esquerda. É que a esquerda americana também é assim, não é bem uma esquerda, mas seria isso. Isso dura até a era Reagan e a era Thatcher, e a partir dali dos anos 80, você começa, que no mercado de bonds é marcado pelo ano de 1981, que começa esse grande bull market nos bonds com mais eficiência, mais crescimento econômico e queda das taxas de juros depois dos 2 choques do petróleo da década de 70, e esse período da era Reagan, ele com menos Estado, mais crescimento e menos preocupação com distribuição de renda e equidade. Agora você está voltando, pode ter sido catalisado pela pandemia, mas são processos cíclicos de longuíssimo prazo, que já vinha isso, mas o que eu acho que está por trás, na verdade, é um pouco do que o Rodolfo falou, que você esgarçou tanto a desigualdade social, que esses protestos todos, a falta de percepção de representatividade, colocando em alguma medida, ficou tão distante que a democracia liberal, que, né, caracterizou ali o fim da história do Fukuyama, essa democracia liberal começa a, de algum modo, não em risco concreto, mas ela começa a ser questionada a ponto de que as camadas de baixo fazem tanto protesto, começa a representar um risco para o próprio sistema, o sistema corrige para evitar o colapso dele. Então, essa grande desigualdade social, ela está causando problema em cima do próprio sistema. Então, é quando a equidade começa a se fazer necessária para você ter o crescimento.